paraxá de hoje é Tetzaveh, ordena. Ela se encontra no Êxodo, no capítulo 27, a partir do versículo 20, até o capítulo 30, o versículo 27 do versículo 10 do capítulo 30. Mas nós vamos nos ater primeiro no Salmo da nossa paraxá, que é o Salmo 26. Porque o Salmo 26, Davi fala que o silêncio é louvor. Davi fala, no Salmos 65, desculpem, 26. No Salmo 65, que o silêncio é louvor. Ele é um cântico de Davi. Ele diz assim, a ti, ó Elohim, espera o louvor em Sião. A ti se pagará o voto. Para ti o silêncio é louvor. Por que nós preferimos dar a introdução com o Salmo 65? Por causa da situação que ele nos coloca, e foi liberar o coral agora, dias que antecedem Pêssah, porque nós precisamos aprender que o silêncio é louvor. Não é verdade? Elohim em Sião é para ti que pagamos o voto, não é? Somente o silêncio é suficientemente grande para cantar a infinita glória de Adonai. Para cantar a infinita glória de Adonai. É impossível louvá-lo convenientemente com palavras. É impossível louvar a Deus convenientemente com palavras. Por isso que Davi diz, para ti o silêncio é louvor. O silêncio é uma panaceia. O que significa isso? É um remédio pretensamente eficaz na cura de todos os males. Eu me lembro que certa vez nós estávamos num funeral no Jardim da Paz, um irmão nosso havia morrido num acidente muito sério, e a congregação ainda estava em Jardim da Penha. Então a irmã sentou próximo, tinha muito poucas pessoas no Jardim da Paz, e ela, uma irmã idosa, sentou-se próximo ao caixão do irmão, e ela dizia, Adonai, eu não quero falar. Adonai, eu não quero conversar. Ela estava dizendo para ela mesma que era melhor o silêncio do que falar ou reclamar qualquer coisa com ele, porque ele sabia o que fez. Ele sabia, Adonai sabia. Então, como uma pérola de grande valor, tudo o que puder dizer dele só poderia depreciá-lo, porque o silêncio é uma pérola de grande valor. O silêncio ajuda a introduzir no homem os deveres do coração. Você vai e eu vamos pensar sobre os deveres, aquilo que nós deixamos de fazer, fizemos muito para o corpo e devemos fazer mais para o coração. O melhor bálsamo, diz os estudiosos da Bíblia, é o silêncio. Para ti se paga o voto, diz aqui o nosso salmo da nossa paraxá de hoje. Ordena, pagá-lo no santuário de Sião, o voto, na conformidade da palavra dada e o ato cumprido. O voto precisa ser cumprido, pago no santuário de Sião. É isso que ele está dizendo. O versículo 2, ó tu que ouves as orações, a ti virão todos os homens. Todos sabem, ouvidor da prece, diz Davi, toda a carne vem a ti. Todos sabem que o Eterno que acolhe as orações. É ele que as recebe. Se ele não receber, nós estamos em grandes dificuldades. É pela oração que o homem tem acesso à presença de Adonai. Por quê? Porque nós temos que nos transportar a paraxá de hoje. Êxodo, capítulo 27, versículo 20 e 21. Ali você vai encontrar os sacrifícios diários pela manhã, ao meio-dia e à noite. Isso que dará acesso ao homem a Adonai. Não são os livros, não é a internet, consulta a vários rabinos e várias coisas, só faz perturbar a nossa mente. A Torá diz ao contrário. Os escritores da Torá são homens santos. Dizem ao contrário.
daquilo que nós costumamos fazer. Daqui nós temos que saber que é Adonai que recebe a nossa oração. E é pela oração que o homem tem acesso à presença de Adonai. É pela oração. Olha o versículo 3. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Parece que nessa tradução parece que praticam iniquidades contra nós e elas prevalecem. Em outra tradução diz assim: os propósitos de erros foram mais fortes que eu. Absolve-me das minhas carências. Olha só, os propósitos de erros, dos meus erros, foram mais fortes que eu. Absolve nossas carências. Porque eu faço o mal que eu não quero, mas não consigo fazer o bem que desejo. Vamos ver isso com o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 7. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Paulo traduziu isso lindamente em Romanos, capítulo 7. Lindamente, e deixa para nós esse legado para nós aprendermos o que Davi está dizendo aqui no Salmo 26. Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 14. Bem sabemos que a Torá é espiritual, mas eu sou carnal. Vendido como escravo ao pecado, sou escravo do pecado. O que faço não o entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Se eu faço o que não quero, consinto com a Torá que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, o querer fazer direito, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele consegue discernir, Paulo, perfeitamente o que Davi está cantando lá no Salmo 65. O versículo 4 do Salmo 65, voltemos ali no Salmo 65, que nós vamos terminá-lo rapidamente. Olha só, o versículo 4 ele diz: em marcha, aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Somos satisfeitos com a bondade da tua casa e do seu santo templo. Em marcha, aquele que escolhes e aproximas. Ele habita nos teus átrios. Ao redor da tua casa são os átrios. Sacia-nos do bem da tua casa, em teu palácio sagrado. Aquele que o Eterno escolhe é sempre um homem em pé e em marcha. Vou repetir. Aquele que Adonai escolhe é sempre um homem em pé e em marcha. Em direção a Adonai. É o Salmo 1. Em marcha, o homem que não anda no conselho dos criminosos. É isso que diz o Salmo 1, que você sabe de cor. O objetivo dessa marcha do homem se acha em direção ao caminho do lugar sagrado. Em que o objetivo dessa marcha do homem, porque ele quer chegar ao lugar sagrado. Ele precisa chegar ao lugar sagrado. Ele não quer, ele precisa. É o lugar sagrado em que o homem é habitado pela presença real de Adonai em sua morada. Então, o homem que eu disse, é habitado pela presença real de Adonai. Porque você hoje não tem o templo físico. Você tem esse templo espiritual. Então, ele é habitado da presença de Adonai. Pela presença real de Adonai em sua morada. A casa de Adonai, olha esse detalhe, a casa de Adonai é sagrada, por ser
lugar da sua presença real. Se você tentar destruir esta casa, você vai investir contra ele. Contra ele. A sua presença é real. Ele não se detém, diz o Salmo 1, na estrada dos faltosos. Não habita o habitat dos zombadores, diz o Salmo 1. Ele não, olha só, ele não se detém na estrada dos faltosos, não habita o habitat dos zombadores. O homem não precisa ser judeu, não precisa ser cristão ou pagão, quer seja macho ou fêmea, jovem ou velho, de qualquer época, sobre qualquer céu que viva. O primeiro movimento do homem é em pé. A criança logo ela fica de pé. Não é assim? E em marcha. Para quê? Para recusar o caminho fácil. Para recusar o caminho fácil. Recusar o caminho fácil que ele propõe os criminosos, os faltosos e os zombadores. Ele vai tentar desviar do caminho de dificuldades. Andar com Adonai é andar com dificuldade perigosamente. Os 3 verbos, ir, deter-se e habitar, marcam uma progressão. Ir, deter e habitar. Uma progressão. O homem começa por ir ocasionalmente em direção ao mal. Depois, no mal, ele se detém, antes de nele se instalar. Em 3 verbos, o salmista abarca o homem que o Eterno não habita. O santuário está sujo. Adonai não habita em lugar sujo. Os 3 verbos, ir e deter-se e habitar, marcam uma progressão. Mas o homem que desviou seus caminhos, ele vai em direção ao mal, olha aqui, depois no mal se detém, antes de se instalar ali. Coisa difícil. Adonai não vai habitar nesse santuário. O versículo 2 do Salmo 1, mas tem seu desejo na Torá do Eterno, e murmura sua Torá noite e dia. Esse é o desejo amoroso do homem pela Torá, que irá permiti-lo escapar do mal e progredir em sua vida interior na Torá. Primeiro você tem que entender que Torá não é lei. A lei é um dos aspectos da Torá. Torá, primeira coisa que você tem que entender para você amar Torá. Porque nós aprendemos que Torá é lei, é um dos aspectos. A Torá, com efeito, a Torá vai designar tudo aquilo que emana de Adonai, do nosso Criador, tudo aquilo que emana dele. O que ele ensina e o que está registrado não apenas nos escritos, mas no universo que ele criou. A Torá está registrada em toda a criação. Se você ler Romanos capítulo 1, você vai entender o que eu estou te falando. Aquilo que está escrito e aquilo que está emanando aí na criação, no universo. Escrito no universo também. O salmista diz que ele murmura a Torá dia e noite. Murmura a Torá dia e noite, diz o salmista. O verbo murmurar no hebraico é raga, indica ao mesmo tempo uma leitura cantada do texto e a reflexão que a palavra irá provocar no interior daquele que cantar lá. Por isso que ela precisa ser cantada, Leonardo Davi. Onde que ele está? Ela precisa ser cantada. Ouviu aí? Porque o homem murmura, diz o Salmo 1, dia e noite. O canto vai nos ajudar a gravá-la no nosso coração. Por isso que essa semana
Almir nos perguntou, pastora, por que você queria uma orquestra? Por que você pede uma orquestra? É para murmurar a palavra, dia e noite. Sabe o que eu respondi para ele? Não foi assim, não. Assim, eu estou sendo delicadíssima aqui. Eu respondi para ele, não, porque a Adonai já estava por aqui com a música gospel. Feita pelas emoções do homem e para trazer glória ao homem e dinheiro. A Adonai já não aguentava mais. Precisava encontrar alguém que fosse cantar a sua palavra. Muitos cantores daqui foram embora, músicos, profissionais da música foram embora. Aí eu comecei a pedir uma orquestra. Se vocês não cantarem a Torá, Adonai me dará dinheiro para pagar alguém para cantar. São testemunhos? Sim, porque precisa cessar essa adoração carnal, diabólica, e cantar a palavra, murmurar a palavra. Quem fala é o salmista no Salmo 1, no versículo 2. Nesse momento, a Torá de Adonai se personaliza e se torna a Torá do homem. Quando você começa a cantá-la, memorizá-la, entronizá-la, ela passa a ser personalizada. Ela passa a ser a Torá. Você a cumpre com naturalidade porque você está no movimento dela. Nesse templo, nesse homem, o Eterno irá habitar. Nesse templo e nesse homem, o Eterno irá habitar. Irá morar. O amor produziu um milagre. Este é o caminho da união com Adonai. O Eterno produzirá um milagre. Este é o caminho que vai surgir lá com a união com Adonai. Voltemos ao Salmo 65. Em marcha, aquele que escolhes e aproximas. Não foi o que nós lemos? Com efeitos tremendos, versículo 5 nos responde em retidão. Ó Elohim da nossa salvação, a esperança de todas as extremidades da terra e do mais longínquo mar, que pela tua força consolidas os montes cingido de poder, que aplacasse o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes exultar de júbilo as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente. O rio de Elohim está cheio de água, para dar cereal ao povo, pois assim a tens preparado. Enches de água os seus sulcos e lhe aplainas as leivas. Tu a amoleces com a chuva e abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre as pastagens do deserto. Os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem de espigas. Regozijem-se e cantem. Vamos voltar, vamos ali em Ezequiel capítulo 43, que é a nossa Haftará, que você vai ver uma coisa muito interessante. A porção dos profetas da nossa Parashá ordena, capítulo 43, a partir do versículo 10, mas eu gostaria de começar do 1 até o 12, depois nós vamos entrar na questão do altar. É o retorno do Eterno ao seu santuário. Adonai quer retornar para morar em nós. Ezequiel escreve isso com uma beleza maravilhosa. Então me levou à porta que olha para o Oriente. Eu vi a glória do Elohim de Israel que vinha do Oriente. A sua voz era como voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então quem é cheio de glória é ele, né? Transborda em glória. O aspecto da visão que tive era como de uma visão que eu tivera quando veio destruir a cidade. E como a que tive junto ao rio Quebar, caí com o rosto em terra. A glória do Eterno entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. Então o Espírito me levantou, me levou ao átrio interior e a glória do Eterno encheu o templo. Enquanto o homem estava em pé,
ao meu lado, eu ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. Disse-me: filho do homem, este é o lugar do meu trono, é o lugar da planta dos meus pés. Aqui eu habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições, com seus cadáveres dos seus reis e nos seus atos. Ele começa a falar de um templo físico que foi destruído por causa da sujeira, por causa da prostituição, por causa dos atos humanos. Mas o templo físico foi destruído. Pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição, os cadáveres dos seus reis, e eu habitarei no meio deles para sempre. Tu, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que se envergonhem das suas maldades, e sirva-lhes ela de modelo. Envergonhando-se eles de tudo que fizeram, faz-lhes saber a forma desta casa, a sua figura, as suas saídas, as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todos os seus dispositivos, de todas as suas leis. Escreve isto aos seus olhos, para que guardem todas as suas instituições, e todos os seus estatutos, e os cumpram. O templo é uma instituição divina. Você, morada do Espírito. Não pensa que ele vai nos habitar com sujeira em nós. Engana-se cada um de nós muitíssimo sobre isso. E envergonhem-se eles do que... agora aqui o 12. Esta é a Torá do templo. Esta é a Torá do templo. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santo. Esta é a Torá do templo. O retorno de Adonai ao Santíssimo, ao santuário, depende, em primeiro lugar, de buscarmos purificação interior em cada um de nós. O retorno, vou repetir, o retorno de Adonai para o templo depende de buscarmos purificação interior. Isso é coisa que eu não consigo detectar. Quando você está sujo ou quando você está limpo. A não ser que isso se exteriore. Venha se exteriorizar. É necessário, é indispensável, é condição essencial erguer o altar de terra, segundo os padrões da Torá, diz o profeta Ezequiel. Vou dizer, é necessário, é indispensável erguer um altar de terra. Sou feito de quê? Adonai pegou a terra, construiu, soprou e trouxe vida. Eu sou terra. Eu sou gleba, você também. Não estamos falando de um território, estamos falando do homem. Aí ele vai escrever aqui, no capítulo 43, toda a legislação do altar. Quer ver? Antes de qualquer coisa, tem que restaurar o altar. O altar. Se você vê Esdras chegando para restaurar Jerusalém, primeira coisa é levantar o altar. Porque é no altar que se coloca as orações de manhã, ao meio-dia e à noite. Não tem outro meio de você se purificar. Não existe. Não existe. Olha aqui. São essas medidas do altar. Em côvado, sendo o côvado com 4 dedos a mais, a parte inferior do côvado, essa é a base do altar. Versículo 13, a parte B. Esta é a base do altar. Da base, desde o chão até a saliência de baixo, 2 côvados. Aí ele vem colocando as medidas. Versículo 15, o altar de 4 côvados de altura. Por cima do altar se projetam 4 chifres. O altar terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. A saliência, 14 côvados, e ele vai.
Versículo 18. Então ele me disse: filho do homem, assim diz o eterno Elohim, se estes, os estatutos do altar, são estes, os estatutos do altar, no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para espargirem sobre ele o sangue. Aos sacerdotes levitas que são da descendência de Zadok, que se cheguem a mim, diz o eterno Elohim, para me servirem, darás um novilho para a oferta do pecado. Vamos parar aí. A interdição da Torá vai sublinhar o caráter sagrado do altar. Você já sabe que ele é uma peça sagrada. Você já sabe. Construído segundo as normas que lhe são próprias e que o distinguem de todo o ambiente profano. Ele é construído sobre as normas da Torá que vão distingui-lo de um ambiente profano. Distinguir é uma ação de separar por caracteres ou qualidades, porque uma pessoa ou coisa é diferente da outra. Isso aí, você sabe que é distinguir. Vamos lá no Êxodo 20, por favor. Êxodo capítulo 20. Acás, um péssimo rei de Israel, ele foi lá e copiou um altar do território assírio. Não sei, parecia que ele até tinha internet na época. Que é tão rápido, que o sacerdote em Israel ficou sabendo que construiu o altar que ele mandou. Deve ser uma foto, não sei se existia, alguma coisa. Não existia, lógico que não. Doideira de Acás. Êxodo capítulo 20. Copiou o altar estrangeiro, altar profano, altar de um país que não conhece Adonai. Farás para mim um altar de gleba, versículo 24. Farás para mim um altar de terra, aqui, e sobre ele sacrificará os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Farás para mim, diz Adonai. O altar não é só para você, é para você e eu depositarmos ali as nossas orações, mas o altar tem que ser restaurado. Sacrifica em cima de teus erguidos, tuas pacificações, teus ovinos. Essas interdições, irmãos, não farás ou farás, que a Torá traz, não farás ou farás, prescrevem atos gravíssimos, relacionados à administração da justiça. Se você não for justo com você mesmo, Adonai vai cobrar. Porque isso é administração de justiça. Ele te dá toda a chance de conhecer Torá. Você não a põe em prática, porque o seu familiar não permite, porque sua esposa não deixa, porque você mesmo não quer. E você cede, você deixa de administrar a justiça no que diz respeito à vida. Olha aqui no capítulo 20, olha o versículo 22. Capítulo 20, é assim, versículo 22 a 26. Todo esse texto aqui. Então disse o Eterno a Moisés, capítulo 20 do Êxodo. Assim dirás aos filhos de Israel, visto que do céu eu vos falei. Não fareis, farás, não fareis outros deuses ao lado de mim. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás. Está ouvindo? Agora, se me levantares, versículo 25, um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Não subirás por degraus ao meu altar, para que não seja ali exposta a tua nudez. Então você viu, não fazer ou fazer. Isso são interdições que vão prescrever atos graves. Por isso que muitas pessoas perdem a vida prematuramente por causa de atos graves contra Adonai e a sua palavra. O altar é um elemento essencial de um santuário. Erigi-lo é reconhecer e comemorar a presença de Adonai.
Vocês se lembram? Jacó, na escada, lá em Gênesis capítulo 28, ele viu a manifestação de Adonai dizer: esse é o lugar divino. A presença de Adonai estava ali. No capítulo, vai lá em Gênesis, no capítulo 35. Você vai ver Jacó ali, no capítulo 35, de 1 a 3, ele vai dizer outra coisa maravilhosa. Então disse Elohim a Jacó, capítulo 35 do Gênesis: levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faz ali um altar ao Elohim que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. O essencial é purificação. Por isso que você não encontra purificação na internet. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Por onde você anda buscando, você não vai encontrar. Você terá que ter atos seus. Deixar aquilo que Adonai está mandando você deixar. Isso aí. É ao mesmo tempo tomar posse da terra. Porque esse templo pode estar sendo habitado só por mim, ou então por algum outro Deus. Ou então eu fiz de mim um Deus, e eu habito aqui, eu preciso tomar posse da terra, quando eu honro e glorifico o nome de Adonai, purificando o altar. Eu comemoro a presença divina. Eu tomo posse da terra, que está em mãos de outrem. Que está em mãos de outrem. Sério isso, não é? Sério. O altar, o qual o altar precisa ser edificado. A posse é o estado de quem possui uma coisa. Também é investidura nas funções de um cargo ou de uma dignidade. A dignidade é ser servo de Adonai. Ele precisa habitar o templo. Ele precisa habitar. Ou então eu sou servo de um senhor que faz de mim um escravo. Tem muita gente escravo de marido. Tem muita gente escravo de filho. Tem muita gente escravo de práticas. Tem práticas de drogas, práticas de todo tipo de prática. Práticas sexuais ilícitas. É escravo. Tem um senhor dentro dele que não Adonai. Você acha que Adonai entra? Você acha que Adonai entra? Cheira mal. O altar em hebreu é chamado de misbeach, de uma raiz que significa imolar para matar. Vou repetir. Significa imolar, matar. Matar o quê? A natureza carnal do homem. Imolar com vistas a um sacrifício, ou seja, oferecer-se em sacrifício. Oferecer eu mesmo em... Eu quero dar ordens para todo mundo fazer o sacrifício, menos eu. É assim? Menos eu. Eu não quero pagar preço nenhum. Eu quero aquela bênção de ter aquele carro que eu vi lá na não sei onde. Farás para mim um altar de terra. Sacrifica em cima teus erguidos e tuas pacificações. Primeiro passo, erguidos. Traduzido pelas nossas Bíblias habitualmente por holocausto, de acordo com a Septuaginta, a tradução da Bíblia. Para o grego, não significa holocausto. Holocausto é aquilo que é inteiramente queimado, senão nós íamos morrer. Se aquele que vai se sacrificar fosse todo queimado. Não é. Erguido é pôr-se de pé, levantar-se, subir a rampa que leva até o altar. Porque sacrificar não é fácil, você vai ter que subir para sacrificar. Adonai está em cima e você embaixo.
Para onde ele conduz o animal, você vai se conduzindo com a sua e a minha natureza carnal aflorada. Desejo de sexo descontrolado. Já viram isso? É um descontrole sexual na área cerebral. A natureza carnal ou o animal do homem a ser sacrificado sob este altar. Então, o que é preciso reter disso? Essa ideia de erguido, a elevação do homem e do animal. O homem e o animal precisam se elevar em direção ao altar, precisam subir. Subir porque Elohim está em cima, você é servo embaixo. Em direção ao altar do sacrifício, depois a Adonai. Enfim, o que sobe ao Eterno é só a fumaça, agradável para ele, não a vítima queimada. O que sobe ao Eterno é a fumaça em cheiro suave. Se você se purificou e foi sacrificar, senão o sacrifício não será aceito como o de Caim. Não será. O erguido é, por excelência, um presente a Adonai. De mãos vazias não te apresentarás. Cujo objetivo, eu e você vamos subir a rampa para obter a absolvição das faltas que eu e você cometemos. Então, esse sacrifício não pode ser de uma vez no ano. Ele tem que ser todo dia. Porque nós pecamos todo dia. Nós transgredimos todo dia. O segundo passo é o sacrifício das pacificações que ele está exigindo ali no altar de terra. Aqui no Êxodo 20, ó. Um altar de terra me farás, para apresentar, sobre ele sacrificarás os teus erguidos e as tuas ofertas pacíficas. No hebraico é shelamins. O profeta Isaías diz, vai lá comigo em Isaías 27. Depois nós vamos voltar à Torá. Isaías, capítulo 27. Do versículo 5 ao versículo 9. Isaías, capítulo 27, do versículo 5 ao versículo 9. Aquele que se coloca sobre a minha proteção, que faça paz comigo, é Shelamins. Dias virão em que Jacó lançará raízes para baixo. Lançará raízes. E florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Feriu-o ele como feriu aos que o feriram. Matou ele assim como matou os que por ele foram mortos. Com medida contendestes com ela quando a rejeitaste. Ele atirou com o seu vento forte no tempo do vento leste. Quer dizer, ele rejeitou por causa de toda a sua imundícia. Ele a rejeita totalmente. Totalmente. Por isso, versículo 9. Se expiará a iniquidade de Jacó. Por que eu subo a rampa? Para sacrificar? Porque eu quero as minhas faltas expiadas, perdoadas. Pastora, oi. Esse assunto é mais sério do que a gente imagina. A casa, por vezes, se preocupa em ofertar um sacrifício, mas a nossa própria subida está em falta. Quando a senhora cita aqui Êxodo 20, em que o sacerdote não deve fazer ali degraus para que ele não descubra a sua nudez, dentro da Paraxá também, no capítulo 28, ao sacerdote é dado romãs, tudo isso está na Paraxá. Romãs e sinetes na borda do seu manto, porque tamanho é a sua disciplina e silêncio da casa de Israel ao sacrificar dentro do templo, que o próprio Eterno precisava ouvir os passos daquele que vinha de fora para que não morresse. Então, exatamente, quando o nosso líder aqui, quando Ulisses chama a casa para ter disciplina em Shabat, para estar sentado aqui no momento da leitura da Paraxá, do serviço da Torá, é para que a nossa subida seja disciplinada. Irmãos, sabe o que eles falam? Eu não entendo você, pastor, se você fala, tem gente que acha que eu estou falando em grego aqui. Não entende porque não quer. Porque quando quer, entende. Quando quer, entende. E muda a vida.
Porque a Torá tem sido... Nós não somos devedores da vida de vocês, porque vocês têm recebido muito nesta casa. Então, fazer direito é obrigação de vocês. Não fazer com religiosidade. Não sem olhar para o próximo que necessita. Não. Fazer segundo as exigências que Adonai, pelo seu Espírito, ministrará ao coração. Em ajuste com a Torá. Se não tiver ajustado com ela, é isso aí. Eles não fazem, Ramon, porque não querem ouvir. A gente precisa vencer o cristianismo, o paganismo que ainda tem dentro do nosso coração. Esse barulho é coisa do passado. A música gospel, a conversa de corredor, brincadeiras, a conversa paralela, isso é coisa que nós já deveríamos ter vencido. Não há tempo para isso nessa casa. Então, não é nessa casa. Aonde? Porque em casa eles estão ouvindo música gospel. Não é aqui na casa apenas. Eles vão para casa, eles gostam disso. Então, você não aprendeu nada ainda. Nada. Se não é gospel, é rock, é funk, é toda esta imundícia. Ramon, eu sou obrigada a dizer. Olha aqui, olha o versículo 9 diz isso. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó. E este será todo o fruto da remoção do seu pecado, quando o Eterno fizer todas as pedras do altar como pedras de cal. Pedra molinha aqui. Qual pedra que é difícil para Adonai destruir? Ele está falando aqui, quando fizer das pedras de cal reduzidas a pedaços. Os postes ídolos e os altares de incenso não poderão ficar em pé. Seu ídolo não ficará em pé. Olha só, quando ele pede um sacrifício pacífico, porque parte da carne é queimada no altar. E parte da carne vai servir de sacrifício de comunhão. Os sacrifícios pacíficos, os sacerdotes comem com a família que veio sacrificar. Então, preste atenção nisso. Parte da carne é queimada, em homenagem a Adonai. E o restante é consumido pelos humanos, que simbolicamente compartilham da refeição de seu Elohim. Compartilham da refeição de seu Elohim. Compartilhar significa aquele que tem, irá aquinhoar, ou seja, repartir em quinhões. Vai partilhar com o outro aquilo que ele tem. Vocês querem compartilhar? Não, eu tenho medo. É Covid, eu não posso não, pastora Sandra. Eu não posso, está em Covid. Eu não posso sair de casa, eu não posso fazer isso, eu não posso. Eu não posso dividir com o outro que Adonai me deu. Repartir em quinhões é partilhar, distribuir o bem que você recebeu. Se você recebeu Torá, entendeu e cumpre Torá, você tem que compartilhar com o outro. Você tem que ter misericórdia do outro que não tem. Mas você quer comodidade, você não quer nada disso. Por isso é chamado de sacrifício pacífico. Parte da carne é queimada, parte é consumida. Queimada para a glória e honra de Elohim, para que surja o novo homem. E consumido é por ele, compartilhando a refeição de seu Elohim. É o sacrifício de comunhão das pessoas. Irmãos, é interessante que nós não queremos passar por esse processo. Subir a rampa, ser queimado, metade da carne, dividir, não queremos. Mas nós queremos dizer, olha, eu estou orando por você, porque me considera muito mais sujo do que ele, eu. Aí eu estou orando por você para você se purificar. Sim, isso é válido quando ele é sincero. Mas quando ele é inventado por uma pessoa que se diz autoridade sobre outro, que diz, eu estou orando por... Essa noção. Eu ouço aqui com a casa de pessoas que saíram aqui de dentro.
e que outros líderes colocaram na boca deles, que nós nos desviamos da presença de Adonai, porque nós estamos compartilhando com outro o quinhão que nós recebemos, com outros. Aí eles dizem, nós estamos nos sujando com o município, com o estado, com tudo. E vem dizer, estou orando por eles. Precisa orar, não. Eu vou te mostrar que você não precisa orar. Porque você só pode orar depois que você se purificar. Vai lá em Jó que eu vou te provar isso. Você canta uma música de Jó. Você não tem condições de orar por ninguém. Se você... E produzir alguma coisa na vida do outro, tem não. Se você não buscar o caminho de purificação, de sacrifício. Não tem. Olha Jó 40. Jó capítulo 40. Eu só vou ler 1 e 3, porque é lindo isso aqui. Mas eu quero ir em Jó 42, de 1 a 9. Olha como é que o Eterno fala com Jó. Você sabe o quanto Jó sofreu. Você sabe o quanto Jó questionou a situação dele. Ele era um sheik árabe. Provavelmente um homem muito rico, dono de várias escravas e senhor de muita coisa. Perdeu tudo para ganhar a vida eterna. Adonai lhe restituiu tudo depois que ele se arrepende. Olha aqui, disse mais o Eterno a Jó: quem contende com o Todo-Poderoso o ensinará? Quem assim arguia Elohim responde a estas coisas. Então Jó respondeu ao Eterno: eu sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a minha mão na boca e faço silêncio. Uma vez falei, mas não replicarei. 2 vezes, porém, eu não prosseguirei. Então o Eterno falou a Jó do meio da tempestade. E ele começa o discurso. Cinge agora os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Farás tu vã a minha justiça? Ou condenarás, ou me condenarás para te justificares? Adonai falando com ele. Olha o versículo 15. Contempla agora o Beomote, ou o hipopótamo, que eu criei contigo, que come erva como boi. A sua força está nos seus lombos, o seu poder nos músculos do seu ventre. Erige a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas são entretecidos. Seus ossos são como os tubos de bronze, seus membros como barra de ferro. Foi você que fez isso, Jó? Foi você que fez isso? Foi você que fez isso? Isso que ele está dizendo. Olha o capítulo 42. Eu sei que tudo tu podes. O homem reconhece que Adonai tudo pode. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntastes, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim que eu não compreendia. Escuta-me, dissestes, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos, eu ouvira falar de ti, eu não te conhecia ainda. Mas agora te veem os meus olhos. Por isso, agora eu aprendi pela experiência com Adonai. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Acabando o Eterno de dizer a Jó estas coisas, disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, Elifaz. Porque não dissestes de mim o que era reto como o servo Jó. Portanto, tomai 7 novilhos e 7 carneiros, vai sacrificar. E ide ao meu servo Jó, e oferece ali erguidos por vós. O meu servo Jó orará por vós, e aceitarei a sua oração, e não vos tratarei conforme a vossa loucura. Vós não falastes de mim o que era reto como meu servo Jó. Você não tem nem condições de orar por ninguém, se você não estiver com uma vida ajustada, Adonai. Não tem condições. Não tem condições, se você não tiver. Paz, no hebraico, é shalom. É o shalom bíblico, é a saúde dos corpos. É a harmonia do mundo, é a comunhão das pessoas. Aí, lá no texto de Êxodo 20, ele diz: farás para mim, me faças um altar de pedras.
não construas de pedra em corte. Olha aqui, ó. Se me levantares um altar de pedras, em outra tradução, se me fazes um altar de pedras, não o construas em pedra de corte. Sim, terias nela balanceado tua espada e terias profanado o altar. Parece que a construção do altar, vou repetir, parece que a construção do altar de pedras é para adoração coletiva. Parece. Ele profanado, nada acontecerá. Olha para você ver a exigência da Torá no Deuteronômio, capítulo 27. 5 e 6 sobre esse altar. Deuteronômio 27, versículos 5 e 6. Depois você vai ver que parece que Salomão, em 1 Reis, no capítulo 6, versículo 7, ele manda lavrar as pedras de construção do templo e do altar fora do templo. Fora do local completamente. Parece, gente, parece. Olha aqui. 5 e 6. Edificarás um altar ao Eterno teu Elohim, um altar de pedras. Não alçarás ferramentas sobre elas. De pedras inteiras edificarás o altar do Eterno teu Elohim. E nele oferecerás holocausto ao Eterno teu Elohim. Então tem um altar de terra e tem um altar de pedra. Não é verdade? Então você pode ver que Elias, em 1 Reis, capítulo 18, quando ele enfrenta ali os profetas de Baal e de Aserá, ele constrói um altar de pedras, mas em linha com o sacrifício a Minhá que estava acontecendo no templo. Ele esperou chegar a hora da Minhá para que ele pedisse a Adonai que descesse fogo do céu e consumisse ali tudo que estava sobre o altar. Pode-se explicar pela preocupação geral de utilizar para o serviço de Adonai apenas objetos naturais, em estado natural, e não artificial, parece. Oferecer ao Eterno algo espontâneo, simples, singelo, produzido pela natureza, da natureza purificada do homem, segundo a legislação da Torá, parece que isso é muito poderoso diante de Adonai. Olha para você ver Juízes, capítulo 19, Juízes, Deuteronômio, Josué, Juízes. Pertinho aí, Juízes, você vai ver o altar sobre a rocha. Sobre coisas simples. Juízes, capítulo 6. Aí eu estou em 1 Samuel, peraí. Juízes, capítulo 6, versículo 18, 19 a 24. Entrou Gideão, preparou um cabrito, bolos asmos de um efa de farinha. Pondo a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe tudo até debaixo do carvalho e apresentou ao anjo de Elohim. Porém o anjo de Elohim lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe sobre esta rocha, sobre esta pedra, e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Eterno a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da rocha, consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Eterno desapareceu da sua presença. Então Gideão viu que era o anjo do Eterno e disse: ai de mim, Eterno Elohim, que viu o anjo do Eterno face a face. Porém o Eterno lhe disse: paz seja contigo. Você me ofereceu algo simples, mas sobre a rocha. Eu aceitei o seu sacrifício de pacificação. Então Gideão edificou: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Eterno e lhe chamou: o Eterno é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiezeritas. Aí você vai ver Juízes 13. Passa só as páginas aí. Você já sabe que rocha é essa, né? Você já sabe.
quando é feito bem, naturalmente, com simplicidade e singeleza, e naturalmente a coisa é bem diferente. Olha o capítulo 13, o versículo 19 a 23. Então Manoá tomou um cabrito com oferta de cereais e os apresentou sobre uma rocha ao Eterno. E o Eterno fez maravilhas enquanto Manoá e sua mulher observavam. Subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Eterno subiu nela. Vendo isto, Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Quando o anjo do Eterno não apareceu mais a Manoá, nem a sua mulher, compreendeu Manoá, que era o anjo do Eterno. Disse ele à sua mulher: certamente morreremos. Vimos a Elohim. Mas a sua mulher respondeu: se o Eterno nos quisera matar, não teria recebido da nossa mão o erguido e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria deixado ouvir tais coisas neste tempo. Quando você entra aqui na casa, você encontra uma porta ali, que está escrita Deuteronômio, capítulo 32. Ele é a rocha. O altar tem que ser construído sobre a rocha. Ele é a rocha. Quem é a rocha? A Torá responde. Deuteronômio, capítulo 32, está escrito ali. Numa das portas desta casa. O versículo 4. Quem é a rocha? Ele é a rocha. Adonai, como conhecido em sua invariável constância. A rocha, a sua obra é integral. Você tem que construir sobre ele o altar. Olha aqui, ó. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Todos os seus caminhos são justiça. Elohim é verdade, não há nele injustiça. Ele é justo e reto. O El da adesão, é ele. O El da adesão. É integral. No hebraico, isso significa que ele evoca a ideia de plenitude, de integridade do homem e de integridade da obra de Adonai. Se unem, se tornam uma peça só. Todas suas estradas são justiça. Ele é o juiz supremo. Seu governo do mundo é perfeito. Ele é o El da adesão. A palavra hebraica adesão é emona ou emuná. Do lado de Adonai é uma força da unidade, que se opõe à separação dos seres que ele criou. Ele mesmo se opõe à separação dos seres que ele criou. Do lado do homem, implica numa adesão que pode ser, por nome, a fé. A fé é uma adesão. O Eterno é o Elohim, o juiz da adesão, da aderência e da fé. Ele é o juiz da adesão, da aderência e da fé. É isso que está escrito ali. O altar é o lugar do perdão. Volta lá. Capítulo, vocês vão me esperar um pouquinho que eu vou acabar. Êxodo, capítulo 20, de 27. Nossa paraxá. Tu ordenarás aos filhos de Israel que tragam para ti azeite de oliva depurada, triturada para o lustre. Presta atenção nisso. Para o lustre. Para fazer subir a lâmpada permanente. Na tenda do encontro. Está escrito aqui, ó, o início da nossa paraxá. Fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as manterão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Eterno. Este será um estatuto perpétuo em favor dos filhos de Israel, em suas gerações. Esse lustre aqui, de Êxodo 27, 20, é distinto do candelabro de Êxodo 25, 31 a 40. Olha lá. Vai lá no Êxodo 25. Olha aqui é um lustre. Lá no Êxodo 25 é um candelabro. Nós vamos ver isso agora. O que é esse candelabro? Olha só, eu vou mostrar para você. Ele é distinto do que está falando ali no Êxodo 27. A Ruth vai nos mostrar. Ele é esse candelabro fenomenal. Ele é totalmente espiritual. Faz um candelabro de ouro puro, Êxodo 25, 31. É aquele ali, ó.
candelabro será feito de uma concreção, seu flanco, sua haste, seus cálices, seus botões farão corpo com ele. É o que está dizendo o Êxodo. Olha ele ali. Essa é uma menorá, que ela é chamada no hebraico, que ela fica localizada, passa um pouquinho, Ruth, olha ali, ó, outro lance dela. Na escadaria, de frente ao cotel, ao Muro das Lamentações. Ela é toda em ouro. Foi presenteada a Israel, acho que pelo Banco Safra, não é, Léo? Olha ali, uma menorá de ouro de aproximadamente 3 metros de altura. A última vez que nós estivemos lá, ela não estava nesse lugar. Não é isso aí? Esse é o candelabro do templo. As medidas do templo são menores, eu vou mostrar para vocês. Aproximadamente 3 metros de altura por 2 de largura. Ornamenta a escadaria que desce para o pátio, em frente ao Muro das Lamentações. O candelabro de ouro puro é considerado o símbolo da Torá e do Espírito de Zacarias 4, de 1 a 6. Vem nos seus 7 ramos, e nos detalhes de sua fabricação, símbolos ligados aos 7 dias da criação, são 7 braços, 3 de cada lado e um central, inteiramente presente e santificada esta menorá diante de Adonai no coração do santuário. Ela tinha, essa é a original que está no Êxodo, capítulo 25. Ela tinha 18 palmos de altura, 12 de largura, ou seja, 1,75 metros por 0,5 metros. As 7 lâmpadas feitas para conter o azeite. Só um minutinho, Ruth, que eu vou falar sobre essa, mas eu quero ir aqui. Espera aí. Vá lá no Êxodo 25. Eu quero ir no versículo 37. Êxodo 25, no versículo 37. Você vai ver aqui os copinhos contendo o azeite, nos quais é embebida uma mecha inflamada. Capítulo 25, versículo 37. Olha só, também lhe fará 7 lâmpadas, os quais se acenderão para iluminar defronte dele. Essa é a menorá, o candelabro é determinado por Moisés. Você vê aqui no versículo 40, vê que os faça conforme o modelo que foi mostrado no monte. Ele é sustentado pela haste principal e as 6 hastes laterais. Devem queimar permanentemente, signo da fidelidade de Israel. Isso se encontra em Levítico 24, de 1 a 4. Essa é a menorá do Knesset, do parlamento de Israel. Ela traz em seus braços, dá vontade de chorar só em falar. Ela traz em seus braços a diáspora. As saídas de Israel da sua terra e o retorno para ela depois. Todos os símbolos cósmicos do número 7, da menorá, aplicam-se a esse candelabro, que representa os 6 dias da semana, cercando o Shabá. Podem, então, supor que todas as representações da menorá se inspiram no primeiro candelabro ordenado por Moisés. Olha o que eu estou falando. Pode-se, então, supor que todas as representações da menorá se inspiram no primeiro candelabro modelado segundo as instruções dadas a Moisés. No Êxodo, capítulo 25, de 31 a 40. No Êxodo 27, mostramos a menorá do Knesset. Ok, aí não, volta. Deixa aí. No Êxodo 27, aqui na nossa paraxá, a Torá aqui fala de um lustre. A Torá, olha aqui, ó. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, não, para o lustre, para manter a lâmpada acesa continuamente. A diferença do candelabro original para esse lustre é bem grande. Por que eu não vou deixar de encerrar?
Porque você precisa ver o que Tito fez. Você precisa ver o que o homem não purificado faz. O lustre no hebreu é maor, brilho, o mesmo que lustrou. Lustre no hebreu é maor, brilho, o mesmo que lustro. A figura lustre de vários braços, vai lá naquele lustre bem chique, Ruth, esses dois. Você está vendo aí um lustre suntuoso, ornamentando um ambiente. Muitos de nós queremos permanecer assim, ornamentando apenas ambientes. Nós não queremos ser luz para o outro, ter essa luzinha aqui, ó. Nós queremos ser aquilo lá, porque nós queremos glória para nós mesmos. O lustre de vários braços que se suspende do teto, olha lá, ele está agarrado no teto, para mostrar brilhantismo, glória, requinte nos ambientes. Quando esse requinte atinge o coração do homem, ele fica suspenso, igual ao lustre. Ele passa a ser uma peça decorativa e não servo de Adonai para edificação de outros. Ele está suspenso. Ele fica impedido temporariamente de suas funções. Temporariamente, se ele se arrependeu. Uzias não se arrependeu, ficou suspenso para sempre. Tito, o imperador romano, ficou suspenso para sempre. Vocês estão achando que isso é brincadeira? Se houver arrependimento que é temporário, arrependimento de pecados. Isso significa retardamento e adiamento. Nós retardamos a vida e adiamos as decisões. Adiamos para servir a Adonai e deixamos chegar a dor intensa para servi-lo. Isso significa, por que Adonai nos suspende assim? E coloca, porque eu quero brilhar. Eu não quero que Adonai brilhe, eu quero eu brilhar. Suspensão é uma pena disciplinar, imposta a um funcionário, a um empregado. Suspensão de garantias, medidas que privam o cidadão de certos direitos. Como é que Adonai nos suspendeu no ar? Privou o direito de ir e vir pelo Covid. Nós estamos em quê? Em suspensão por causa do Covid. Porque nós precisamos perder o brilho. O lustre aqui, que ele está dizendo, é essa lâmpadazinha aqui, ó. Torá, acesa o tempo inteiro, no seu interior, no meu interior, sacrificando continuamente a Adonai. O que o Covid trouxe? Incerteza, dúvida e ansiedade. Porque estão todos suspensos. Porque nos tornamos meros objetos de decoração, que se pendura no teto ou na parte superior das portas e janelas, chamada suspensão prateada. Chamada suspensão prateada. Sabe o que a prata significa? Estão em duas ofertas obrigatórias, descritas pela Torá. No Êxodo, capítulo 25, no versículo 3. Trarás a sua contribuição, cobre, prata e ouro. As duas primeiras são obrigatórias. É a prata. É a prata, é a possibilidade de se purificar. Por isso que eu falei que pode ser temporária ou pode ser para sempre. Chamada suspensão prateada. A Torá exige de nós essas duas contribuições para construir a morada. Uzias, rei de Judá. Vai lá. 2 Crônicas 26. Você já vai entender rapidamente o que eu estou dizendo. Se você não quer se ajustar à Torá, Uzias se tornou leproso, Tito se tornou leproso. Mas eu quero te mostrar o que Tito fez, que vale a pena você ficar mais 5 minutos para ver o que Tito fez. Ele vai levar esse candelabro original do templo, por causa da sua ganância, da sua glória, do seu poder, o imperador romano.
Aí o Levi, quando estava comigo na internet, falou, vovó, não tem o arco de Tito, tem o que eu conheço é Arco do Triunfo. Falei, você conhece coisa grande da França? Nós temos o Arco de Tito em Roma. Para você entender que quando Adonai nos suspende, porque Ele quer acabar com o nosso brilho e a Torá brilhar dentro de nós e fora de nós. Olha aqui o que Uzias faz. Eu estou falando e não fui lá. 2 Crônicas, capítulo 26. Olha aqui. Vou ler alguns versículos. 26, 5. Buscou a Elohim, Uzias, nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Elohim. Enquanto buscou ao Eterno, Deus o fez prosperar. Olha o versículo 8, a parte B do versículo. Porque se tornou muito poderoso. Olha agora no versículo 13. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudarem o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército e isso tudo. Olha o capítulo 15, a parte B. Versículo 15, a parte B. Voou a sua fama, ele se tornou brilhante. Até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou poderoso. Mas havendo-se fortificado, versículo 16, exaltou-se o seu coração até se corromper. Foi infiel ao Eterno, seu Elohim, entrou no templo do Eterno para queimar incenso no altar de incenso. Ai, 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 ai. O que vai acontecer? Resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, os sacerdotes, 80 sacerdotes, fala no versículo 17. Resistiram a Uzias. Olha o que eles falam na parte B do versículo 18. Sai do santuário, pois fostes infiel, nem será isto para a honra tua da parte do Eterno Elohim. Então Uzias, que tinha um incensário na mão para queimar incenso, se indignou. Indignando-se ele contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Eterno, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote, ele foi suspenso demais, apaixonou-se por ele mesmo e pela sua glória e feriu Adonai. É assim que nós fazemos. Nós não somos diferentes do rei Uzias. É só dar dinheiro na mão. É só colocar poder na mão que vai ver onde vai. Aí ele ficou leproso e foi posto para fora da casa de Adonai. O diagnóstico da lepra é muito difícil. Mas se você for no Levítico 13, você vai ver que a pele vai ficar meio lustrosa. E o sacerdote vai dizer, é leproso, separa. Esse é o diagnóstico da lepra. Tito, o imperador romano, também se tornou lustroso, brilhante, pelo uso. Vamos lá em Tito agora. O arco de Tito, olha bem. Em Roma. O arco é descrito da seguinte forma. O arco de 7 velas de Tito e Vespasiano, no qual Moisés, perto da arca, com o seu candelabro, está aos pés da torre cartulária. Vamos. O arco de Tito é um arco honorífico do século I, localizado na Via Sacra, a sudeste do Fórum Romano. Ele foi construído por volta de 82 pelo imperador Domiciano, logo depois da morte de seu irmão mais velho. E o também imperador Tito, para comemorar as vitórias militares dele, especialmente a captura de Jerusalém depois da Primeira Guerra Romano-Judaica no ano 70. Vamos lá. Este arco, que sobreviveu praticamente intacto, serviu de modelo para diversos arcos triunfais, construídos depois do século XVI, incluindo o Arco do Triunfo de Paris.
O painel sul, olha lá, o painel do arco, sul, na parte sul, mostra os soldados romanos carregando os espólios do templo de Jerusalém, incluindo a menorá, aquele candelabro feito sobre as prescrições de Moisés. Além deles, estão representados também as trombetas douradas, os vasilhames sagrados do altar e uma mesa. Olha lá. Olha aqui um soldado saindo carregando as trombetas. Dá para você ver um pouquinho. Esse é o arco de Tito, o brilhante. Ele foi brilhante por causa do uso. O Senado, olha lá a inscrição em cima no arco. E o povo romano dedicam este arco ao divino Tito Vespasiano, Augusto, filho do divino Vespasiano. Se tornou um deus, né? As esculturas do arco de Tito fornecem uma das poucas representações contemporâneas dos objetos sagrados do Templo de Jerusalém. O candelabro de 7 braços, a menorá, e as trombetas são claramente visíveis, e a escultura tornou-se um símbolo da diáspora judaica. Já na Idade Média, o Papa Paulo IV ordenou que o arco fosse o local do juramento anual dos judeus de Roma. Segundo Morto Satin, até a fundação do moderno Estado de Israel em 1948. Os judeus se recusavam a passar por baixo do arco de Tito, por conta de uma proibição das autoridades judaicas de Roma. Esta proibição, segundo ele, só foi retirada em 1997. Isso você precisa entender, que quem busca brilhantismo vai fazer isso, como fez Uzias, como fez Tito. É morte, morte e morte. Nós precisamos pedir ao Eterno que nos encaminhe ao local dos sacrifícios, ao local dos sacrifícios expiatórios, para que nós possamos, que a Torá nos traz no capítulo 29, que eu virei ali, no local de sacrifício, pela manhã, ao meio-dia e à tarde, e falarei contigo. É isso que a Torá nos diz. Que nós possamos crer e assumir uma vida bíblica, uma vida de Torá, iluminar o nosso interior o tempo inteiro com a Torá. E essa luz possa influenciar outros a tomarem a mesma posição que nós. Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos pela tua presença no meio de nós. Te agradecemos porque tu vens nos alertar pelo perigo que nós sofremos a cada momento enquanto nós estivermos neste mundo. Dá-nos uma vida de submissão a ti, de humilhação e subordinação à tua Torá. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém.